E o Calma, pau já? que rolou, filho. Conta Já, pra nem nós. esperou um segundo, olha mano, só, velho. Ó a hora que é, velho. Até ele explicar é 8 horas da noite. Mano, que pau brabo foi aquele, velho. Qual? Não lembro, não. Ah, vai, que você não lembra os cambal, que você não lembra? Teve tantos. É, nossa, não, mas o último foi terrível. Não, eu pedi pergunta Agora- pra galera na tag. A gente tá em 5º lugar no Twitter com a tag agora do Legal. programa. E é só a respeito disso. Eu acho, o Cartoloco, eu acho que começou a pegar o pau mesmo por causa do bendito rodo que você andava com aquele rodo mandando ele limpar onde ele sujou. Não Foi era? um pouco Não, antes, né? Ele já tinha começou- jogado Mas suco na sua cara. ali não foi naquele momento que deu uma insuflada no bagulho? Não, ó, a história com o Rogério, pra explicar bem direitinho. A gente é amizade com o Rogério. Eu Sim. gosto do Rogério, tá? Sim. Pra deixar isso bem claro. Eu acho o Rogério um cara gente boa. Eu conheci o Rogério fora do Power Couple, conheci ele no MC Gui. Não, a gente, tipo, não era amigo. Mas tinha uma relação muito boa, de, tipo, sabe, de se ver às vezes, ficar conversando. Ele falou isso aqui. É. Real. falou mesmo. E aí, tá, lá na... Lá... Cabeleireiro dele. É, o Rogério que lançou. Vocês Ô, se loiro. parecem, mano. Será que eu sou filho Caraca, do Rogério? mano, Eu parece, acho que é mano. filho do Rogério. Que isso, velho. Esse plot Você é irmão twist. do Gui, mano? Irmão do MC Gui e filho do Rogério. Mano, ia quebrar a internet, velho. Nossa. E aí, não, lá dentro. Tá, aí beleza. Teve uma votação, porque assim, o Rogério era muito político lá dentro do jogo, ele não tinha nenhuma relação realmente com ninguém ali. Ele ficava meio, né, tipo na nuvem Viu todo ali, mundo. flutuando. Beliscando. É, Sim. A dinâmica do Power é bem diferente da Fazenda? é diferente. Bem diferente. Ah, Biel, mais ou menos, sabia? Porque é tipo, bagulho de voto é a mesma coisa. A única coisa diferente é as provas que tem, só que na Fazenda você também tinha, só que no Power todos fazem, entendeu? Só que assim, é um reality show. O Power Couple era pra ser um reality show de prova. Essa acho que é a ideia do programa, mas não é tanto assim. Acabou se perdendo um pouco, porque a gente ganhava. Eu ganhei tipo, todas as provas, ele também, a maioria. E a gente, tipo, acabou saindo com o maior saldo. A gente saiu com 380 mil, eu acho, e o vencedor saiu com 330 mil. Então, o que a gente fez em um mês, o vencedor em 3 meses acabou não fazendo. Então, o vencedor acabou, que não era bom de prova, acabou Caraca. ganhando o programa. E aí, pra falar do Rogério. Tá. Aí ele era meio nebuloso ali, as relações dele na casa. E aí, teve uma votação que a gente falou, meu, vamos votar no Rogério. Porque a gente sabia que o Rogério e a A Baronesa... gente era casal power. A gente era casal power. É tipo Então a gente sabia, fazendeiro. a gente sabia que o nosso. Só que o casal Power não vota sozinho e não coloca direto, igual a Fazenda, que o fazendeiro coloca direto. O casal Power tem um poder, tipo lampião, que pode mudar no jogo. Então o voto dele, a gente vota normal com a galera, e aí o poder, né, Sim. muda a votação. Entendi. E aí, teve uma votação lá que a gente era casal power, a gente pegou e falou, meu, vamos votar no Rogério. Porque a gente achava que Rogério e Baronesa seriam muito fortes Sim. no decorrer do jogo. Mais até pra o frente, não no momento, entendeu? Eles estavam meio mornos ali. Eu falei, pô, vamos tentar tirá-los agora pra depois, né, Ou ficar até tranquilo. testar perante o público. Sim, testar. Aham. A gente botou, beleza. Até ali a relação começou a ruir. Só que antes de votar, a gente teve aquela conversa na mesa que tava Mussunzinho, a de bala e eu. E a gente tava meio que conversando, e aí meio que o Rogério dando a entender. Ele descobriu ali naquela hora que ele acha que ia tomar uns votos, tá? Então ele não achava que não ia tomar nenhum. E aí eu falei, é o seguinte, se a gente for votar nele, vamos conversar com ele, porque Sim. a gente tem uma boa relação. Eu acho que é sacanagem chegar e votar. Eu não consigo. É que a tipo, primeira semana você vai votar em quem? Então, Não, se for mas não pensar era a assim... primeira segunda, Ah, não era semana. não? Não Era- era não? terceira. Segunda ou terceira? É difícil tomar voto, né, velho? Era a terceira Pra qualquer um, você tem que semana. saber, velho. É complicado. Isso era só o que a gente fazia na Fazenda, era tomar voto. Mano, é difícil, sério. Mano, você, tipo, caraca, Você foi pra velho. quantas, Roças? Fui pra todas. Eu acho que foi, com a final foi mais 6, 7. É muita Por coisa. aí. Foi por aí, velho. Baia foi 6. Os Mas guri da tomar Baia. voto é ruim estando lá dentro, mas fora é uma estratégia porque o público começa a ficar com dó de você e fala, eu vou Não é nem defender questão esse de cara. dó, é que, tipo assim, a galera se acostuma em votar em você. Então toda Porque hora não que você quer vai, queimar já tem uma com outra galera pronta pra pessoa. votar. Aí o público vira e fala assim, Acho que quando não, você vai mais, é melhor do que você deixar pra ir só no final. É. não é vocês que mandam não, é a gente que manda aqui. Então se vocês querem tirar ele, a gente não quer que tira. Põe de volta. E lá dentro, assim, em vez de você se queimar com outra pessoa pra tomar mais votos, você acaba indo na mesma pessoa pra não tomar voto de outras pessoas, além do que você já tá tomando. Sim. Então, naquele momento que o Rogério começou a perceber que ia ter voto, eu acho que ele se desesperou um pouco. Tipo assim, como assim? É. A galera vai se juntar Perdeu o pra... equilíbrio. Não aceita. Isso. eu achei, de verdade. Eu É achei difícil, velho. que ele se perdeu ali. Ele, tipo, não tava esperando mesmo. E aí eu falei, moça, se a gente for votar nele, vamos conversar.
Porque eu acho sacanagem já chegar e ele vai achar que a gente combinou com as outras pessoas. Porque naquela conversa a gente percebeu que mais gente ia votar no Rogério. Não foi que a gente sentou e falou, vamos votar todo mundo no Rogério? A gente não combinava voto lá dentro. Só falando, voltamos agora na Metropolitana, além do canal Chupim do YouTube. A gente tá falando aqui sobre o Rogério no jogo Power Couple lá, que deu a treta lá. Rogério versus... Meu, putz, foi Já pensaram em fazer uma luta de boxe, mano? Imagina. Eu tô pensei em zoando. fazer isso, real. Não, mas eu falei, Gabriela contra a Baronesa. Tá doido. Fazer Não, o um... Popó com o Whindersson deu muito Deu muito bom. mano. Foi tipo papo de 20 milha pra cada um, não foi ali? Mas eu vou fazer, Rogério, vamos fazer uma luta de boxe no esporte, no amor. No esporte, pra exato. gente ganhar um Isso aí é dinheiro. esportice, lógico. É. Esportiva, mano. Esportiva, É. no esporte. Americano faria isso. Mas eu não conseguiria nunca. Tipo, tá louco, encostava no Rogério. Ia tomar pô. um pau. Não, eu ia tomar um pau mesmo. Entendeu? Mas tá tudo bem. Só É falando, atualizando, eu acabei interrompendo a Gabriela porque voltou na rádio. A Gabriela tava falando sobre a votação, como foi a votação ali que começou a treta. A pré-briga, né? Isso, a pré-briga. Tudo começou num voto, né? E aí quando o Rogério descobriu que a galera ia votar, não foi combinação de voto, a gente percebeu que as pessoas iam votar nele naquela conversa na mesa. Aí eu saí da conversa e falei, vamos chamar o Rogério e a Baronesa amanhã pra conversar pra gente falar sobre o voto. E aí a gente sentou, a gente conversou, eles super entenderam. Tanto que eles não ficaram bravos que a gente votou Não. neles ali, eles ficaram bravos com todo mundo e com a gente eles já sabiam o voto. E aí... Aí. Eu odeio lembrar desse bagulho, sabia? Foi muito chato essa história com o Rogério aí. Eu não gosto de ficar falando mais disso daí. Cara, Mas não, óbvio, tem que falar para as pessoas saberem a esclarecer. trajetória tudo. poderia ter sido totalmente Mas diferente, bom, porque né? as Totalmente. pessoas, todo mundo acaba sabendo os dois lados. Não. É muito interessante Tá, isso, e né? aí a gente pegou, foi lá, a gente conversou com o Rogério, tudo, a gente tinha uma boa relação com ele lá dentro. Pegamos, votamos nele. E aí teve foi a prova lá do vinho? E aí a gente tinha o poder de tirar o voto de alguém pra colocar em outra pessoa. Tipo o que ele tomou do Lucas na Fazenda, foi igualzinho. E aí, em vez de a gente, tipo, usar... O nosso voto já tinha sido no Rogério, a gente pegou os votos e colocou todos do Mussunzinho e da Carol pra ele. E aí ele ficou ofendido. Porque ele falou, você podia ter tirado de uma pessoa, um voto pra colocar em mim, que não ia mudar nada, vocês preferiram tirar 3 votos e colocar em mim. Aí a gente falou, nossa, a gente não pensou nisso na hora, porque você ia de qualquer jeito. Sim. Então, o número de 1 ou 3 pra gente, E na pra hora, vocês é realmente melhor não foi votar em maldade. uma pessoa só do que votar em Exato. várias e se queimar com várias, né? Exato. E aí, ali ele ficou meio chateado com a gente. Caraca. E aí teve a prova do vinho, que aí acho que deu... Deu, que a gente deu ruim. ali que foi. Na prova do vinho, era a gente tava... Ah, não, antes teve a Brenda, passou o meu... Como fala? Minha aposta pra Baronesa. O que acontece? A gente tava com o maior dinheiro... Vocês estavam deitando, pô. Tava nós dois, tava empatado. Acho que eles estavam com R$2.000 a mais que a gente. E aí a Brenda viu a minha aposta e contou pra Que Baronesa. é tipo secreta, pô. Uma aposta secreta que, tipo, é uma estratégia de jogo. Então a Brenda pegou uma estratégia e contou pra Baronesa. E a Baronesa colocou igual eu. Então a gente meio que, quem ganhasse ia ficar com a imunidade. Agora uma pergunta pra encerrar isso. Você encontrou o Rogério depois aqui fora. Morreu a treta? Porque vocês se encontraram, eu vi um story do Rogério num salão, né? O Gui, do Gui. Ele mostrando assim, você e ele juntos, assim. Foi no estádio de futebol. Ah, foi no estádio? Foi jogo aquilo? Corinthians e Santos, contar a história. Corinthians e Santos fui lá pra trabalhar, pra gravar pro meu canal do YouTube, canal Cartolocos, que eu trabalho, sou jornalista esportivo, trabalho sobre futebol. E aí fui lá gravar um vídeo desse jogo. O Rogério tava lá. O Léo Perneta, que trabalha comigo, o que é o meu cinegrafista. O Rogério assinou pro Léo, aí o Léo falou, quem tá lá? Eu falei, caraca, Rogério, tipo, aí ele sorriu pra mim, fiz coração pro Rogério, aí ele me chamou pra ir pro camarote, onde ele tava lá em cima. Falei, pô, eu vou. Fui lá, cheguei no Rogério, tipo, a gente se cumprimentou, se abraçou, entendeu? Conversamos. Ai, que bom, Eu falei pra ele, pô... Bacana. Porque acho que, óbvio que é bacana, porque não tem porquê a gente ficar guardando esse rancor. É reality, entendeu? cara. É reality, que aconteceu lá dentro, ficou lá dentro. Isso. Óbvio que machucou muita gente aqui fora, principalmente do que
Ele me acusou de ter falado que eu falei sobre o filho dele, que faleceu. Isso eu jamais falei, isso eu jamais falaria. E eu falei isso olhando no olho dele. Eu falei, Rogério, você sabe que eu não falei nada do seu filho. Né? E ele sabe mesmo que eu não falei nada do filho Não, dele. e aqui fora ninguém conseguiu provar nada. Porque não tem. Nada, não tem. Não tem E vocês um estão vídeo, um gravação, áudio. diretamente não tem nada. prejudicados por Sim. isso. Totalmente. Se não tivesse Totalmente. acontecido isso, mano, vocês iam colocar no bolso. Mas Sério não mesmo. só Alguém isso, eu acho que a gente contaminou. Modéstia à sair. parte. Eu acho que a gente sair com isso, assim, tipo. É óbvio que cada semana num reality muda o jogo. A gente saiu na semana que tava acontecendo isso. Então, Sim. foi muito maior o nosso ataque, nossas famílias estavam sendo ameaçadas. Deus E tudo por uma fake news. E quando a gente saiu e viu que tava no Domingo Espetacular, deu pra ver na reação que de é o vocês. Fantástico da Eu vi. Record. A Record deu espaço no Hoje em Dia pra eles, no dia na nossa DR. Então, assim, eu acho que como foi feito tudo isso, acho que prejudicou a gente num geral, assim. Tanto no jogo como fora do jogo. Nossa família sendo ameaçada, Vocês a acham gente que a postando emissora- alguma coisa. A emissora talvez meio que priorizou assim o hype da Com situação certeza. do Não, que eles a viraram consideração pra gente, a vocês. emissora virou pra gente e falou, faz parte do show. Então, assim, a gente foi o dia que eu Mas eu gostei muito chorava. da sua atitude na DR. A sua indignação na DR, no momento, na hora que você chutou. Ah, o no- bar, lógico. na eu achei- cabine. Eu Na cabine de achei, descompressão na depois. cabine de descompressão. Achei fenomenal, Ali porque você você. mostrou uma verdade. Exatamente, ele reagiu na hora. Óbvio. E você reagiu contra o selfie, inclusive contra a Sim. Lídia. Sim, porque Esse- assim, é. o que a Record fez foi muito feio. Porque eles Foi muito sabiam que era uma errado. fake news e, tipo, O que a Record é? A Record fez uma matéria contando a história do Gustavo, de 12 do minutos. filho do Rogério e da Baronesa, que faleceu com 16 anos, uma história muito Eu triste, conheci assim. ele. Entendeu? Eu sempre gostei muito da família do Rogério, da Baronesa, do Gui, sempre. E ele falava muito lá dentro, né? veio aqui pra uma gente, vez. contava. O... O filho. E aí, entendeu? A Record conta a história do filho do Rogério e, no final, o Rogério tem voz pra falar que, o Cartoloco falou sobre o meu filho, por isso que eu me perdi. Primeiro que isso nunca aconteceu. Né? O Rogério se perdeu ali por diversas coisas, por não sentir, tipo, parte do jogo ali, por estar me sentindo meio excluído, entendeu? E lá dentro, e por não conseguir fazer o jogo dele. Tanto que eu acho que se ele tivesse ouvido mesmo o Cartoloco falando do filho dele, na hora ele ia reagir. Na Não hora. fala do meu filho! Como ele fez, que o Mussunzinho uma vez falou, não me chama de filho. Ele está falando do meu filho, não sei o quê. Na hora ele reage. Tanto que quando ele saiu, ele deu depoimento lá pra câmera, ele não falou em nenhum momento que o Cartoloco falou do filho dele. Ele não tem Não, gravação e de nada então, o disso. Eu vi problema o foi reality esse. inteiro. A própria Record Exato. sabia disso no reality show dela, que tem gravação 24 horas por dia. Isso. E eles vão lá e dão uma matéria sabendo que não tem, né? Assim, a Record botou em xeque a credibilidade do reality show, claramente ali, Sim. né? A própria credibilidade dela, só pra ter esse hype, show. pra ter o show, pra ter a notícia, entendeu? Por isso que eu acho muito preocupante, né? Muito preocupante mesmo uma emissora de televisão tão gigante trabalhar assim. Imagina tantos outros assuntos. Quanto que eles não podem fazer isso também? Quanto pode estragar a vida de muitas pessoas? Só que quem tá em casa acredita. Quem tá sentado no sofá olha lá e fala, pô, é verdade, entendeu? Tanto Só que quando, isso... quando a gente lia, falava assim, como que um pai vai mentir sobre a morte do filho ou os loucos estão mentindo, sabe? Então, colocaram muito isso à prova. E a gente viu que simplesmente tuitaram isso, o MC Gui foi lá, deu um print, postou pra não sei quantos milhões de pessoas e isso virou uma verdade. Uma verdade no mundo deles. E aí, quando a gente viu que a Record deu voz a isso, deixou eles falarem no Espetacular, deixou falar no Hoje em Dia, e a gente sair e não ter essa oportunidade, a gente não foi até hoje no Hoje em Dia. Tipo, deram E todos pra foram. eles. Que foram eliminados, todos foram. Então, assim, não deixaram a gente falar. E aí, quando a gente tava lá na reunião, eles pegaram a gente 7 horas da manhã em casa pra ir pro Hoje em Dia. Chegou lá e falaram, vocês não vão. Falei, por quê? Aí a gente começou a questionar tudo isso. Aí eles falaram que fazia parte do show. Eu falei, mas a nossa vida aqui fora não faz parte do show. Tipo, saiu do jogo. Isso é fora do jogo. Não Out. aconteceu lá dentro, sabe?